Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com o seu professor Heber Barbosa. Estamos nesse momento dando continuidade ao estudo das ligações químicas e dentro desse estudo estamos verificando a representação de Lewis, dessa vez para a ligação covalente dativa. Isso mesmo, neste vídeo iremos estudar a ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa também pode ser chamada ligação covalente coordenada. Importante lembrar desse pequeno detalhe: ligação covalente dativa ou ligação covalente coordenada. E vamos então focar na representação de Lewis, lembrando que essa representação de Lewis, ela nos mostra a organização dos elétrons da camada de valência. E os elétrons da camada de valência, quando falamos de gases nobres, é observada com 8 elétrons, formando 4 pares eletrônicos. E essa estrutura com 8 elétrons, 4 pares eletrônicos, é responsável pela estabilidade dos gases nobres. Eu lembro ainda que nós temos um gás nobre que é o hélio, que não tem 8 elétrons na camada de valência, ele é estável com apenas 2 elétrons na camada de valência. E eu quero reforçar para você neste momento que o estudo da representação de Lewis, a organização dos elétrons da camada de valência é fundamental para que se compreenda a ligação dativa, a ligação coordenada. Isso mesmo, porque veremos que são esses pares eletrônicos da camada de valência que realizam a ligação dativa. Então, na família dos halogênios, grupo 7A, nós temos 3 pares eletrônicos e um elétron desemparelhado, lembrando que é o par eletrônico que vai realizar a ligação dativa. No grupo 6A, nós temos 2 pares eletrônicos, 2 elétrons desemparelhados. Eu foco que esse par eletrônico que realiza a ligação dativa. No grupo 5A, 5 elétrons na camada de valência. Desses 5 elétrons, 2 estão formando um par de elétrons e 3 elétrons se encontram desemparelhados. Esse par eletrônico é quem realiza a ligação dativa. Observe que na família 4A, 4 elétrons desemparelhados. Com essa configuração que você encontra aqui, o elemento do grupo 4A não vai realizar a ligação dativa, é o que veremos nesse vídeo. Agora, lembrando, metal do grupo 3A ou a metal do grupo 3A tem 3 elétrons na camada de valência, grupo 2A, 2 elétrons na camada de valência e grupo 1A, 1 elétron na camada de valência. Lembrando que nesta aula nós iremos focar principalmente os ametais, porque ametais realizam ligação covalente. E outro detalhe, a ligação covalente dativa acontece com esse par eletrônico livre. Então, nós focaremos nessa aula principalmente os ametais dos grupos 5A, 6A e 7A. Dando continuidade, vem uma pergunta importante. Quando ocorre a ligação dativa? Professor, como é que eu vou perceber que numa estrutura haverá necessidade da ligação dativa? Bem, estudante, primeira consideração: é necessário que os átomos não tenham mais possibilidade de realizar ligação covalente normal. Isso aqui é importantíssimo. Só haverá ligação dativa quando você notar que não há mais possibilidade de estabelecer ligação covalente normal. Vejamos o exemplo da molécula do dióxido de enxofre. Escute, eu quero mostrar a você que só haverá ligação dativa quando esgotam-se as possibilidades de ligação covalente normal. E o dióxido de enxofre será fundamental para essa percepção.
Ora, nós temos aqui o oxigênio com 6 elétrons na camada de valência, 2 pares eletrônicos, 2 elétrons desemparelhados. Observe aqui o enxofre, também do grupo 6A, grupo 16, 6 elétrons na camada de valência, 2 pares eletrônicos, 2 desemparelhados. O outro oxigênio também com 6 elétrons na camada de valência, 2 pares eletrônicos, 2 elétrons desemparelhados. Agora observem que os elétrons desemparelhados são compartilhados. E observem, se esse enxofre fez sua primeira ligação covalente com esse oxigênio, ele vai permanecer realizando ligações covalentes com o mesmo oxigênio, caminhando para a possibilidade de estabilizar rapidamente a maior quantidade de átomos. Não faria sentido, se você fez a primeira ligação covalente com um oxigênio, fazer uma outra ligação covalente com outro oxigênio, se esse primeiro oxigênio que já realizou uma ligação covalente, ainda pode fazer outra ligação covalente. Então o enxofre realizou 2 ligações covalentes com esse oxigênio, e nesse momento você observa que não há mais possibilidade para a realização de ligação covalente normal. Estudante, por que esse enxofre não pode realizar a ligação covalente normal com esse oxigênio? Porque, estudante, a ligação covalente normal necessita que os 2 átomos tenham elétron desemparelhado. E observe que esse enxofre aqui não tem mais elétron desemparelhado. Então ele não pode realizar a ligação covalente com esse oxigênio. É assim que você nota que há a necessidade da ligação dativa. Quando você nota que um certo átomo ainda precisa fazer ligações químicas, aliás, esse oxigênio precisa ganhar 2 elétrons, mas o outro átomo não tem mais elétron desemparelhado. Então esses outros átomos não podem mais fazer ligação covalente normal. Quando esgota-se a possibilidade de ligação covalente normal, teremos então agora a ligação covalente dativa. O átomo central deve apresentar estabilidade eletrônica e ter par eletrônico livre, é a segunda condição. Então, primeiro você observou que não há mais condições de realizarmos ligação covalente normal. Ótimo. Então, o átomo central, ele vai realizar a ligação dativa. Mas para que o átomo central realize a ligação dativa, primeiro, esse átomo central deve se encontrar eletronicamente estável. E esse enxofre está na forma estável. Sim, porque esse enxofre está com 8 elétrons na camada de valência. Observe, 2 elétrons mais 2 elétrons, 4. Esse par eletrônico pertence ao enxofre, então são 6 elétrons. Esse outro par eletrônico também pertence ao enxofre. Note que esse enxofre está com 8 elétrons na camada de valência. Eu vou chamar aqui uma caneta. E nessa caneta, observe, estudante, que esse enxofre, ele se encontra com esses 8 elétrons em sua camada de valência. Então, esse átomo central, ele apresenta estabilidade eletrônica. Isso mesmo, estabilidade eletrônica. Para que o átomo central possa estabelecer ligação dativa, esse átomo central tem que estar estável eletronicamente e, além disso, esse átomo central ele tem que apresentar par eletrônico livre. E nós temos aqui, observe bem, par eletrônico livre. Então, esse enxofre, ele tem condições de realizar a ligação dativa com esse oxigênio. Vamos dar sequência ao nosso estudo. O átomo central irá compartilhar o seu par eletrônico livre, isso mesmo, na ligação covalente dativa. Aquele átomo central que se encontra estável, ele vai compartilhar seu par eletrônico com aquele outro átomo que está precisando receber 2 elétrons. O interessante é que a ligação dativa ela acontece quando tem um outro átomo que precisa receber 2 elétrons para se estabilizar.
E observe que esse oxigênio precisa de 2 elétrons para completar 8. Então o enxofre, ele vai pegar seu par eletrônico, o enxofre não vai perder o par eletrônico não, mas o enxofre vai permitir que seu par eletrônico seja compartilhado com o oxigênio. O par eletrônico do enxofre é do enxofre, mas esse par eletrônico do enxofre também será do oxigênio, um compartilhamento, chamado ligação covalente dativa. Observe que esse oxigênio, para receber o par eletrônico, ele teve que alterar sua configuração eletrônica. Você percebeu que o elétron do oxigênio desemparelhado passou a ficar emparelhado com esse outro elétron do oxigênio, e esse par eletrônico passa a ser compartilhado com oxigênio. Diremos então que esse orbital com o par eletrônico, esse orbital completo, vai interagir com o orbital incompleto, com o orbital vazio do oxigênio. Então, esse compartilhamento do par eletrônico do enxofre com o oxigênio é a chamada ligação dativa. Lembrando, não fique pensando que o enxofre perdeu o seu par eletrônico. Não. O enxofre está permitindo que o seu par eletrônico pertença também à eletrosfera do oxigênio, de forma que esse oxigênio, observe aqui a nossa caneta, de forma que esse oxigênio, ele passará a ter 8 elétrons na camada de valência. Esse par eletrônico pertence ao oxigênio. Ele vai estar com 8 elétrons na camada de valência. Mas o enxofre, aluno, o enxofre continua tendo 8 elétrons na camada de valência. O enxofre não vai perder o seu par eletrônico. E essa é a ligação dativa. Esse par eletrônico pertence ao enxofre e ao mesmo tempo pertence ao oxigênio. Professor, o senhor já falou sobre isso nesse vídeo, eu sei disso, estudante. Mas é porque tudo aquilo que eu digo no meu vídeo, eu gosto de digitar para que você leia, para estimular mais sentidos que propiciam a aprendizagem. Isso mesmo, leitura. Esse par eletrônico pertence ao enxofre e ao mesmo tempo pertence ao oxigênio. Essa é então a ligação dativa. Vamos então observar a representação ou as formas diferentes de se representar a ligação dativa. Ora, aqui nós temos a fórmula eletrônica que foi vista anteriormente. O enxofre, ele compartilhou elétrons com um oxigênio. Na ausência de elétron desemparelhado, foi então realizada a ligação dativa, e essa é a fórmula eletrônica, também chamada fórmula de Lewis. E aqui nós temos a fórmula estrutural plana para a ligação dativa. A ligação dativa pode ser representada por uma setinha, indicando que um par eletrônico do enxofre foi compartilhado com oxigênio. Lembrando que esse par eletrônico livre do átomo central, você pode deixá-lo aí representado ou não. Porque você pode deixar esse par eletrônico livre do átomo central representado, ou pode não representar esse par eletrônico. Agora entenda, eu estou deixando nesse momento esse par eletrônico disponível aqui, porque futuramente veremos que na grande maioria das moléculas, onde o átomo central tem par eletrônico livre, essa molécula é polar. Veremos um tema no futuro chamado polaridade molecular. E quando nós temos par eletrônico livre no átomo central, a tendência é que a molécula seja polar. Mas vamos voltar para o nosso assunto. Observe que aqui eu terei o par eletrônico, como havia dito. Você pode representar a fórmula estrutural plana, deixando o par eletrônico livre do átomo central ou não representando o par eletrônico livre do átomo central. Vai depender das necessidades do estudo que você está realizando. Eu trago ainda uma outra possibilidade para a representação da ligação dativa. Eu, inclusive, digo a você que representar a ligação dativa só por um tracinho igual ao tracinho que representa a ligação covalente normal. Representar a ligação dativa só por um tracinho é uma tendência moderna da representação estrutural da ligação dativa.
Tudo bem que eu percebo em sala de aula que muitos alunos acabam tendo dificuldade de perceber que esse tracinho não é ligação covalente normal. Eu já notei que muito aluno tem dificuldade de entender que esse tracinho é ligação covalente dativa. Mas quero aqui dizer que essa é a forma moderna, de se representar a ligação dativa, ok? E por que, professor, adota-se esse mesmo desenho para ligação dativa? Ora, aluno, você sabe que esse tracinho na ligação covalente normal é o compartilhamento de um par de elétrons. Acontece que a ligação dativa também é o compartilhamento de um par de elétrons. Então, por esse ponto de vista, aceita-se representar a ligação dativa também por um tracinho. Mas, se você, estudante, achar melhor a compreensão com essa setinha, você pode representar nos seus manuscritos. Agora, se você está em sua escola, ou numa Olimpíada de Química, ou em algum concurso, fazendo a representação estrutural da ligação dativa, eu aconselho colocar essa representação, porque ela é moderna. Aqui, eu estou apenas trazendo uma questão histórica, que a ligação dativa já foi representada por uma setinha, e que eu noto até hoje, 2022, que os alunos ainda preferem essa representação. Mas é importante saber que essa representação, modernamente, é feita com esse formato. Quando ocorre a ligação dativa, voltamos à mesma pergunta. Voltando, aqui é uma revisão. Para que haja ligação dativa, é necessário que você perceba que não há mais possibilidade de ligação covalente normal. E aqui eu trago agora a molécula do ozônio. Ah, professor, então o senhor refez a pergunta para responder novamente isso mesmo. Responder novamente trazendo um outro exemplo, o caso da molécula do ozônio, que é uma molécula importantíssima no estudo da química. Então observe os átomos de oxigênio com 6 elétrons na camada de valência, tendo 2 elétrons desemparelhados. E você sabe que os elétrons desemparelhados sofrem atração, e essa atração é a ligação covalente normal. E você percebe que esse oxigênio central não tem mais condições de realizar ligação covalente normal com outro oxigênio. Então você nota que agora nós temos a necessidade de estabelecer a ligação dativa. Então, esse par eletrônico do oxigênio, ele será compartilhado com o outro oxigênio. Mas, aluno, para que esse oxigênio, que se encontra ainda instável eletronicamente, para que ele possa receber a doação, o compartilhamento do par eletrônico desse outro oxigênio, é preciso mudar sua forma eletrônica. Observe que o par eletrônico passou para cá, e o par eletrônico do oxigênio central é compartilhado com aquele oxigênio que estava precisando de 2 elétrons para completar o octeto. Aqui está a ligação dativa. Esse par eletrônico, ele pertence ao oxigênio. Observe uma digitação errada. Tudo bem. Vamos prosseguir o vídeo assim mesmo. Esse par eletrônico pertence aos 2 átomos de oxigênio. Essa é, então, mais uma vez, a ligação dativa. Estudante, vamos rever a representação para a ligação dativa. Essa etapa do vídeo agora é uma revisão, é para você fortalecer a compreensão. Então essa é a fórmula eletrônica. Por que fórmula eletrônica? Porque você representa os elétrons. Então o par eletrônico de um oxigênio compartilhado com outro oxigênio. Aqui nós temos a fórmula estrutural plana do ozônio. Observe par eletrônico livre. Isso indica que essa molécula ela tem polaridade, e realmente a molécula do ozônio tem polaridade, é uma molécula polar, mas você pode representar a fórmula estrutural com esse par eletrônico ou sem esse par eletrônico, lembrando da maneira moderna de representar a ligação dativa apenas com um tracinho, um símbolo idêntico ao símbolo da ligação covalente normal. Então você tem aqui a fórmula estrutural plana com a representação da
ligação dativa. Sendo assim, estudante, é chegado o momento de você aplicar o conhecimento, e a aplicação do conhecimento pode ser realizada através dos links que você encontra na descrição desse vídeo. Você encontra pelo menos 2 links, um deles dá acesso a esse conjunto de slides, e nas telas finais desse conjunto de slides você vai encontrar diversos exercícios gabaritados, e você encontra ainda um outro link que dá acesso ao Google Formulários com diversas questões de vestibulares gabaritadas e comentadas. Chegamos então, aluno, ao final de mais uma aula, lembrando que essa playlist continua com novos vídeos, dessa vez novos vídeos mostrando ligação covalente normal, mostrando ligação dativa e também revisando ligações iônicas. Alunos, nesse momento eu os convido a participar dos próximos vídeos sobre as ligações químicas. Até lá, apaixonados por química!